Olha aí. Agora ficou chique. Custou um pouco, hein? Que tal? Eu que não tô chique, né? O meu fundo é um fundo branco com a minha pureza, né? Mas não tem Pois esses é, livros todos aí. pois é. Mas quem os tem na cabeça não precisa carregar na estante, né? Oh, que maravilha. Resposta de júri, hein? Deixa eu É, apresentar para o pessoal aí, ó. Dr. Douglas Oldegardo. Ele, alguns talvez não conheçam, eu já conheço, é promotor do júri, né? E eu sempre me permito, sem querer desmerecer os demais, colega Douglas, que o é, promotor do júri é uma tropa de elite, algo especial. Talvez não melhor nem pior, mas diferente, no mínimo. E o colega atua há muito tempo, creio que uns 12 anos, se não me engano, na vara do júri de Campo Grande, é. estado do Mato Grosso do Sul, a quem saudamos, nosso querido estado do Mato Grosso do Sul. E é um colega que prima por uma boa oratória de plenário, uma boa atuação de plenário. Eu tive a oportunidade, colega, de assistir alguns trechos que estão nas redes da sua fala e me impressionou a capacidade de orar, a capacidade de persuasão, a boa dicção, a boa exposição, a boa postura, não é? Obrigado. E chegou o nosso momento agora, então, não é? O que Pois é, faltou, eu peço ao colega que se apresente. pois é. Eu fico agradecido aí. É claro que a gente foi se conhecendo aí pelas redes sociais aí, e pelos contatos aí do WhatsApp, né? Mas nasceu desse contato virtual, nasceu uma simpatia natural, né? Desde o começo. E isso aí foi uma coisa muito boa, uma coisa que eu prezo muito, é a simpatia que nasce naturalmente. Eu costumo dizer que uma resposta que eu não me lembro onde que eu vi, que eu gostei muito, se não me engano foi no perfil de um amigo meu, que perguntaram para ele se um amigo meu que é advogado, perguntaram para ele se a advocacia foi amor à primeira vista. Ele respondeu: se existe amor que não é à primeira vista, né? É, e, É, e as amizades, as empatias, elas são assim, né? Ou elas são à primeira vista ou elas não são. E é claro que a nossa empatia foi à primeira vista. Bom, eu sou aqui do Mato Grosso do Sul, nativo do Mato Grosso do Sul, mas com um cantinho da boca entortado para bomba do chimarrão, né? Porque eu sou trineto de gaúcho, todos da região das Missões aí. Os meus, dos meus 4 avós, 3 vieram daí, da região das Missões, e curiosamente de 3 famílias que aí na região das Missões não se conheciam. Vieram se conhecer depois de migrar para cá, para o Mato Grosso do Sul, e dessa fusão aí de 3 troncos gaúchos distintos que migraram para cá, acabou resultando eu. Sou promotor do júri aqui em Campo Grande há 11 anos como titular do júri da capital, vara especializada, mas atuo no júri, na verdade, desde 97. A minha estreia foi em 97 e nunca me afastei do júri. As comarcas todas em que eu passei, eu fui trilhando pelo júri. Então, é a eu costumo dizer que é o meu ganha-pão, porque é a única coisa que eu sei fazer, né, na verdade. desde quando no júri, Douglas? Desde 97. Aliás, desde quando no Ministério Público, perdão? 2000. 2000. Olha só. Esse ano fazem Caramba, 2 décadas. 97, então advogou no júri. Não, é que na minha época havia uma resolução que permitia ao estagiário atuar no Tá. tribunal do júri. E havia uma situação singular, Eugênio, que era Sujeito petulante, o senhor, hein? mas não era uma questão de petulância, era uma questão de crise. Porque era o seguinte: nós tínhamos na época e temos até hoje 4 promotorias do júri. E naquela época era promotor e eu servia a ele o doutor Ademar Mombrum, que era o promotor e eu era estagiário dele. E haviam outros 2 promotores, e esses 3 promotores atendiam as 4 promotorias. Uns 2 ou 3 meses depois,
de eu começar a estagiar, um desses promotores se aposentou. E mais uns 2 ou 3 meses depois, o outro promotor virou procurador. E o doutor Ademar acabou ficando com todas as promotorias, e eu era meio que o único estagiário dele na época. Então, o que é que acontecia ali? Meio que éramos só nós dois, né? Ele fazendo das tripas coração para tocar as 4 promotorias com 2 juízes diferentes, e cada dia tinha júri numa vara e audiência na outra. Então, e aí eu fazia as audiências também, junto com ele ou sem ele, e júri também. E ele me conferiu, eu devo muito isso ao doutor Ademar, ele me conferiu, me deu a confiança, né, confiou em mim, para que no dia 14 de agosto de 97, eu fizesse a acusação contra Cosme Damião Nunes, que matou no dia 24 de dezembro de 94, 2 pessoas numa fazendinha chamada Nova Esperança, aqui perto de Campo Grande. Eu lembro do caso até hoje, com detalhes. Que espetáculo, né? Olha que interessante. Eu fui estagiário do Ministério Público e me recordo que os promotores que trabalhavam comigo não compareciam no gabinete. De modo Sim. que o promotor, aspas, era eu. Mas não cheguei a tal façanha de atuar no júri como estagiário, né? Então, isso é um batismo de fogo, né? Batismo de fogo, no começo... Qual a comarca, Douglas? Aqui em Campo Grande, na capital. Na capital? Mas tu tá de brincadeira. Tu é o juvenil que estreou na Libertadores da América, já. Na capital. No começo ele me levava... doutora Eliane Gaia, nossa colega promotora do júri lá do Pernambuco, vou fazer uma live com ela depois de amanhã. Glorioso Pernambuco. Ele me levou no começo para acompanhá-lo no plenário em algumas ocasiões. Ele fazia a leitura do libelo, né? Que era um ato privativo do promotor. Sim. E aí, em 2 ou 3 ocasiões, ele me permitiu fazer a saudação para dar aquela quebrada quebrada de gelo, né? Vamos falar sobre isso. Aí eu fiz a saudação ali, acho que não me lembro se 1 ou 2 vezes, e aí ele chegou para mim com um processo, entregou, falou, esse aqui é teu. E aí aí eu consumi o processo ensandecidamente e fiz o júri. E foi engraçado porque eu fiz o júri com uma defensora que era uma leoa no plenário, a doutora Nancy, que veio a ser depois procuradora-geral da Defensoria Pública aqui, e ela sabendo que eu estava estreando na tribuna, ainda estudante de Direito, né, fazendo júri ali sozinho, e ela, pra você ter ideia, Eugênio, ela me aparteou na saudação. Que sacanagem, hein? Eu acho que isso não se faz. Ela me fez uns 8 ou 10 apartes, assim, cara. Ela acabou comigo, ela me trucidou, ela me trucidou. Olha aqui, ó. Querido, desculpa. O Yuri... Ai. Colega Yuri Givago. Yuri Givago. Que, também conhecido como Dr. Givago. Né? Ele, Paraíba na audiência, nós temos que fazer essas interrupções às vezes. Né? Sim, você vê que mais acima, não sei se tu conheces, o Douglas, usando o Instagram da mulher, certamente, ele é muito discreto, Dr. Cláudio Barros. Cláudio Barros é um dos maiores promotores do júri do país. Ele é titular em Belo Horizonte. Sim. E em breve estará conosco aqui. Sim, doutor Cláudio, tô vendo. Olha que gente boa que está entrando aí. O doutor Rafael Schwerster aqui, ó. Tá tu és conceituado aí, 73 aí, rapaz. Tá bom o número aí. Doutor Rafael fez uma live com a gente, foi um prazer imenso. Fez uma live contigo. O Kurkowski? Ah, sim. Rafael, fantástico, fez comigo também. Olha o Antônio Salfer aí, Santa Catarina, tá o Brasil todo aí. Vamos começar, vamos entrar no plenário, vamos entrar na cancela, Douglas? Vamos lá, vamos embora. Vamos meio que repetir algumas coisas que nos falaram aqui em outras lives. Eu quero fazer live com todo mundo de todo o Brasil, não é? Mas cada um tem uma perspectiva, cada um tem um modo de fazer as coisas. Ó, a Santarém aí, olha. Eu sempre digo o seguinte, você não é melhor do que o outro, você não é o dono do modo de fazer as coisas.
Por exemplo, eu tenho uma tese, pelo que eu aprendi ao longo da minha vida, não sei se tu concordas comigo, que há grandes plenaristas que não são grandes oradores, mas sabem transmitir a mensagem, não é? Exatamente, exatamente. Nem sempre é uma grande oratória que traz o melhor resultado. A comunicação do júri é uma comunicação muito singular, né? Porque o júri ele é aquela comunicação que tem que unir a comunicação com a retórica. Então, muitas vezes você pega um sujeito... outro dia eu tive num lugar, que eu não vou revelar o lugar, porque Campo Grande é um mundo mágico, é uma cidade de quase 1 milhão de habitantes que todo mundo se conhece. Então, eu não vou revelar o lugar para não revelar o santo. Mas, numa determinada ocasião, apareceu lá era um ambiente ali onde a gente estava avaliando alunos de oratória, e eu fui convidado ali também para opinar sobre a oratória, e num determinado momento apareceu lá uma autoridade daquele lugar sobre oratória, um professor ali de oratória. E eu fui o penúltimo a falar, embora fosse o convidado, porque o último a falar era o do lugar, né? Claro, com todas as honras pelo fato de ser do lugar. E aí ele pegou o microfone e começou a falar sobre oratória, como a oratória deve ser, e caminhar pelo plenário. Cara, parecia um show de auditório, assim, sabe? A dicção dele era fantástica, a impostação de voz dele era fantástica, o manejo das mãos dele era uma coisa fantástica. Eu fiquei olhando aquilo e pensando, falei, rapaz, imagina uma coisa dessa no júri. Se fosse no sistema antigo de revelação de votos, ele usasse essa técnica para convencimento, ele tomava um 7-0, fosse a causa que fosse. E se o júri não fosse de 7 jurados, fosse de 35, ele tomava de 35-0. Porque a comunicação dele é muito boa, mas ele não tem retórica. Porque é muito singular a fala do júri, né? Ela é muito diferente. Você não basta você falar ou saber falar, você tem que falar e você tem que estabelecer aquela conexão que leva ao processo de convencimento. Então você tem que estabelecer uma fala com empatia. E essa questão da fala com empatia é que é a magia do júri, né? Eu tenho um livro aqui, ó. Não sei se tu conhece. É lógico que ele fica aqui ao contrário. Esse livro é do promotor Thales Nilutrai. Sim. Ele está ali na minha página. Thales Nilutrai foi um grande promotor do Tribunal do Júri de Porto Alegre, que lá em 1996, ele enveredou para essa questão da comunicação gestual, da questão da neurolinguística. Sim. E esse trabalho aqui é magnífico. Se eu conseguir com a família alguns exemplares a mais, eu vou te presentear com um, Douglas. Eu te agradeço. Esse livro é um espetáculo, e não tem mais. Eu queria reeditar, porque o Thales já está afastado, ele está adoentado, e é um livro espetacular. E ele fala coisas que eu falo no meu curso, inclusive, também, depois nós vamos falar do teu, até a vestimenta, até a cor da roupa, né? Coisas que fazem parte da comunicação, né? Que a publicidade já descobriu há muito tempo. Sim, né? sim. E isso é muito relevante, não é? O modo de dizer as coisas, o modo de transmitir a mensagem, não é? Exatamente. Às vezes é mais importante do que se fala, né? É o efeito halo, né, que eles estão, que hoje é muito comentado na neurolinguística, né? Você diz muito a respeito de você mesmo logo no momento da sua primeira impressão, né? O jurado ele é chamado, ele é escalado, aliás, até antes da própria escalação do conselho de sentença, quando o jurado chega, que eles estão ali, os 25 sentados, olhando o julgamento, eles já estão ali examinando o advogado e o promotor. Aí você imagina que o advogado chegue com aquela pasta bonita, né, aquele sapato bem lustrado, coloca a pasta, abre a pasta, coloca o processo, abre ali o laptop dele bonitinho, enfim, instala ali um tripézinho com uma câmera para fazer a filmagem da fala dele, enfim, instala o laptop, coloca ali uma água com gás, né, claro,
né, do ladinho, agradece a água da moça, mas aceita um café. A hora que ele termina de ajeitar tudo, ele se levanta, vai lá, cumprimenta cordialmente o juiz, tudo. Aí, dali a pouco, chega o promotor, com a gravata, com a camisa meio aberta aqui, a gravata não totalmente fechada, a beca jogada para trás, aí ele joga a beca assim, aí puxa de uma mochila, abre a mochila, joga aquele monte de processo, tudo cheio de orelha, para na mesa, joga óculos, vai dar aquela puxada de esfregada no olho, assim como quem acabou de acordar, e aí vira pro juiz e fala: doutor, beleza? Imagina esse contraste. Na frente do conselho de sentença, de cara, os jurados que vão julgar a causa são 7 daqueles 25. Esse impacto visual, que hoje é chamado de efeito halo, isso já transmite para o jurado a imagem de alguém que está levando aquilo muito a sério, com outra pessoa que está levando aquilo meio tipo assim, pô, caramba, né? Tô aqui de novo. Tu sabes uma coisa? Isso já faz um largar no 100 e outro largar no 70. Eu tenho uma aula sobre isso, onde eu falo algumas coisas, de que quando você chega no plenário, primeiro, ser pontual. Ser pontual é importante. E você observar muito os jurados, você percebe muito do jurado, até no momento de recusar ou não, quando você não conhece o corpo de sentença, na observação. Sim. Essa observação bem feita, ela pode lhe ajudar. Concordas com isso? Tens praticado isso? Exato. Um cuidado que eu tenho, um cuidado seríssimo que eu tenho com a forma da recusa. O juiz vira para mim, às vezes eu sei porque, enfim, por razões variadas, a gente tem o motivo da recusa. Você não recusa à toa, né? Eu particularmente tenho dificuldade eu não acredito muito naquelas recusas, vamos dizer assim, étnicas ou antropológicas, assim, aquelas coisas que 20 anos atrás se dizia: militares condenam mais, japoneses são mais rigorosos, para feminicídio é bom mulher, sabe? Eu não acredito muito nisso. O meu critério, normalmente eu dou uma olhada para o jurado, se eu percebo que o jurado ele está com um ar mais cansado, se ele não está muito disposto. Temor. Aí eu não quero, Agora, se eu vejo que o jurado está atento, que ele está assim, sabe, receptivo para o que eu vou dizer, aí eu quero o cara. Mas olha só. Mas quando eu vou recusar, se o juiz pergunta, o Ministério Público aceita, eu evito dizer que ele recuso. Porque aquele recuso, em primeiro lugar, se aquele jurado vir a sentar no próximo júri semana que vem, ele vai sentar no próximo júri semana que vem, o aceito da semana que vem não vai ser suficiente para apagar a mágoa que ele ficou por ele ter sido recusado sem saber por quê. Hoje vamos permitir que o fulano vá para casa? E os outros jurados... Tu sabes que tem uma questão, Douglas, mas tem uma questão aí. No Rio Grande do Sul, e eu acho que o Rio Grande do Sul é um dos poucos lugares do Brasil que faz isso. O nome do jurado não aparece. O juiz mostra a cédula ao defensor e ao promotor. E o jurado não sabe que foi recusado. Ainda assim, eu nunca uso a expressão recuso. Ainda assim, eu procuro falar em voz baixa e dizer: não, hoje vamos dispensar este jurado, tal. Entendeu? Vai na mesma linha de raciocínio. Não impactar a pessoa negativamente contra o que ele está recusando, não é? Mas a observação é importante, né? Eu tento, sempre que possível, eu tento, às vezes até levando no bom humor, às vezes se o jurado já participou de um júri anterior, eu agradeço essa presença porque já participou do júri semana passada, vamos dar um descanso para ele hoje e tal. Vamos dar uma descansada. Tá, e a saudação, Douglas? A saudação como é que é? Você saúda muito o juiz? Você saúda o juiz que você não gosta? Como é que é? O defensor, como é que é? Eugênio, eu não gosto, uma coisa que eu não gosto é da escravidão ao protocolo. Eu
não me dou a isso. Só que, por outro lado, eu também não gosto de desperdiçar oportunidades para a edificação do discurso. E uma coisa que eu zelo muito é para que o discurso meu, eu normalmente uso todo o tempo do discurso. A minha média de tempo de fala do ano passado, eu faço essas cronometragens todas, a cada final de ano eu faço um balanço. A minha média de tempo de fala do ano passado foi de 96 minutos, por júri. Então, em geral, eu uso pelo menos todo o tempo da primeira fala e vou réplica. Mas eu gosto do discurso unificado. O que é o discurso unificado? Que eu chamo de, na verdade, discurso edificado. Essa é a expressão que eu uso, inclusive, nos cursos. É aquele discurso que tem concatenação entre o começo, o meio e o fim, de forma que, lá no final, a gente vai falar de peroração daqui a pouco. Mas coeso. Coesão. Eu tenho necessidade de que, lá entre o minuto 85 e 90, quando eu estiver fazendo a minha peroração, eu esteja falando de alguma coisa que vá fazer o jurado se lembrar do que eu falei nos primeiros minutos da minha fala. Perfeito. Então, quando eu faço a saudação, eu saúdo o juiz, claro, com alguma coisa que diga respeito ao juiz, o advogado com alguma coisa que diga respeito à ampla defesa e tudo mais, mas eu já me volto rápido ao conselho de sentença, por quê? Porque quando eu me volto ao conselho de sentença, eu posso invocar 200 princípios, 200 valores morais diferentes, e aí eu escolho aquele que vai ser a âncora do meu discurso naquele júri, naquele dia. E aí eu trabalho bastante... O arquétipo. Essa saudação minha, ela costuma não ser muito rápida, às vezes eu gasto ali uns 15 minutos nela, mas eu construo ali toda uma estrutura de ancoragem do discurso, para depois discorrer na prova, e lá na frente, quando eu faço a peroração, o que eu faço? Eu faço uma alça para pegar essa âncora do começo. Que interessante. Douglas? Aí eu faço essa amarra. Nós estamos aí nos conhecendo, praticamente, né? Eu já fiz saudações, Douglas, de 40 minutos. Eu também. Isso aí, eu aprendi, acho que foi com o Tales, esse do livro que eu expliquei, que eu citei aqui, é o chamado, quase que uma hipnose. É o estado alterado de consciência, que se fala na psicologia. Você envolve o jurado num campo de força tal, não é aquela saudação inocente, os senhores estão aqui representando a sociedade. Não, você já envolve o jurado. Você já traz o jurado para a responsabilidade que ele terá. Esse aqui é o Tribunal de Reverência à Vida, aquela coisa toda que o César Danilo fala muito bem. Sim. E você já amarra a situação e você vai resgatar isso depois no final da fala. Perfeito, exatamente isso. Exatamente. Agora o que eu costumo dizer é o seguinte: o teu discurso ele tem que ser edificado, por quê? Porque você tem uma ideia na cabeça. Eu costumo fazer a referência que essa tua ideia é um quebra-cabeças. E se você não unificar isso do começo ao fim, imagine que o começo seja a peça inferior esquerda e o fim seja a peça superior direita. Se você não montar tudo isso e entregar o quebra-cabeça inteiro para a pessoa, ela não vai ver a imagem. Não adianta você pegar o saquinho com as peças soltas e despejar na mesa do jurado, porque ele vai ver todas as peças da mesma forma, só que ele não vai conseguir enxergar a imagem que você está montando, entendeu? Ele não vai saber se ali está o dedo de Deus da Capela Sistina ou se está a cara do Mickey, porque ele só vai ver um monte de pecinha pequena. Então você precisa montar esse quebra-cabeça, e você começa a montar no primeiro minuto da saudação. O interessante disso tudo, nós não combinamos, não fizemos pauta, nada, né? É que eu sempre digo que um livro importante para o orador do júri, o promotor especial, é o livro do Sun Tzu, A Arte da Guerra. Sim. E ele, entre outras coisas, ele fala isso: você tem que ter uma estratégia, você tem que ter algo pronto, algo concatenado, você tem que ter um mapa do plenário, né? Você tem que saber qual é o percurso que você vai desenvolver, onde você vai chegar e o que você vai resgatar no meio do caminho para juntar tudo. É o que está dizendo agora. Você não pode misturar o dedo de Deus com o Mickey. Perfeito? Tu não é chegar lá e sair falando, né?
Isso é muito importante, isso faz Exato. diferença na hora da votação, né? Sim, completamente. E até para você utilizar os recursos que você tem de retórica. Eu costumo dizer para as pessoas, a gente é formado em direito. Em direito, a gente estuda, o que a gente usa de todo o nosso estudo acadêmico, entre aspas, para o júri, vem do direito penal que a gente estuda na faculdade. Só que aquilo ali é muito pouco para o júri. O júri é um ambiente em que você trabalha com conhecimento universal. Então, dentro desse conhecimento universal, você vai incluir a retórica. A retórica é um estudo que tem 2.600 anos. Isso aí você vai pegar lá Górgias de Platão, que é de 600 a.C., e vai chegar hoje em Daniel Kahneman, com Rápido e Devagar, que estuda a neurociência com o sistema 1 e sistema 2, te mostrando dos processos heurísticos, como que o cérebro opta por respostas rápidas e prontas em detrimento de respostas que exijam cadeias neurais mais complexas. E se você souber como que funciona essa opção cerebral natural e que o jurado não domina isso, o jurado não domina isso. Isso aí é do cérebro de qualquer ser humano. Isso tudo está aqui, ó. Está aqui dentro isso que está falando. Processo heurístico, tudo isso aí. Isso nenhum ser humano controla. O ser humano ele sempre vai optar por cadeias neurais mais curtas, ao invés de cadeias neurais mais longas. Agora você tem que conhecer isso, você precisa estudar isso. E você vai utilizar isso ao longo da tua fala. Agora, para essas coisas funcionarem, elas têm que ter uma planificação. Ou seja, você tem que abrir e você tem que chegar no final que tenha coesão. Uma coisa interessante, eu estava acompanhando aqui o livro, às vezes as pessoas me perguntam como é que tu recusa jurado. E eu estou há muito tempo no júri, né? Mais de 1000 júri, Porto Alegre, já conheço tantos jurados. Eu conheço os jurados ao ponto de hoje poder fazer uma saudação do jurado. Quando eu tenho a maioria dos jurados conhecidos, eu não gasto mais 40 minutos, eu falo 5. Eu já fiz júri aqui em 7, 10 minutos, copiando o Dani Salles. Isso aí só adquire depois de um certo tempo, não é o recomendável para quem está há pouco tempo numa comarca. Mas é interessante, você consegue fazer leituras, porque quem estuda essa questão da neurociência, por exemplo, você consegue perceber no gestual do jurado também, no olhar, no movimento da face, no movimento de mãos, na inclinação do corpo, quando ele está gostando do que você fala ou não. Você consegue desenvolver isso. Isso vai lhe orientar no momento de uma recusa. É impressionante isso. As pessoas perguntam, como é que tu recusa o jurado? Como é que sabe que aquele jurado absolve, geralmente, ou condena? E quem tem experiência e estuda a área sabe. A verdade é essa, o julgamento termina 5-2, você sabe quem são os dois que absolveram. Às vezes você erra, mas você estudando a matéria e com experiência, você sabe. Não sei se concorda. Concordo, eu estou achando graça que você está me lembrando de uma réplica minha, que foi meio arriscado, porque eu até sabia que se o defensor quisesse, ele poderia extrair mais coisas da réplica, só que ele tinha falado tanta coisa e não tinha... tinha uma pergunta que não tinha resposta. O carro do atirador tinha feito uma curva para cá e a vítima estava andando aqui. Ao contrário. Exato, e a vítima morreu com um tiro na têmpora do lado de cá. E a minha pergunta e o sujeito disse que ele tirou o braço para fora e atirou aqui. A minha pergunta era, como que a bala fez a curva? A famosa bala em curva. Eu só queria saber isso. E eu falei isso na minha fala, e aí durante a fala dele isso não ficou explicável. Enfim, eu até achei que dava para não ter ido a réplica, mas aí eu resolvi me aventurar, cara. E voltei para a réplica, eu fiz uma réplica que durou acho que 3 minutos. Porque eu lembrei de um poema de Horácio, cara, de 60 antes de Cristo, que é desse poema que vem o ditado da montanha nasce um rato. E eu levantei para dizer que eu estava voltando à réplica, pedi perdão aos jurados, que eu poderia ter encerrado o júri, eles iriam para casa mais cedo, mas eu ouvi uma montanha gemer. Lembrei de Horácio que dizia, eu ouvi uma montanha gemer, ouvi o gemido da montanha.
E do gemido da montanha nasceu um pequeno rato. Até agora eu não tenho resposta. Então eu confiro, volto apenas para conferir mais 2 horas para a defesa, para que a defesa me explique como que a bala fez a curva. E sentei. Isso é parecido com o pastel de Dona Sebastiana de Dani Salles. Não sei se tu leste a obra do Dani Salles. Não li. Ele conta uma longa história, não vou contar aqui porque não tem tempo, que ele voltou à réplica, falou 3 minutos, para que o defensor recheasse o pastel dele que estava com vento, estava vazio. Tu vê que nós somos parecidos sem ter conhecido a história. O livro do Dani é maravilhoso, o livro da persuasão. Alguém fala aqui, ó, em curso para advogados. Eu tenho curso para promotores de justiça, completo, muito bom, acho que tu tivesse acesso. Muito bom é ótimo, se ele se autoelogiando, mas ele é bom mesmo. Não. E ele é de prática no júri. Então, para você não se autoelogiar, eu elogio, é ótimo. E tem 2 aulas ali que o pessoal pode acessar. Eu não fiz, mas conheço quem fez e afirmo, é ótimo. E alguém aqui que é advogado pergunta se tem curso para advogado. Bom, esse curso completo meu é para promotores de justiça. Né? Até porque ele tem algumas coisas, eu não tenho nenhuma preocupação em dizer, tem coisas ali que eu vou ensinar para promotores só, e porque eu sou promotor e porque nem tudo na vida é dinheiro. Mas eu pretendo lançar em breve algum curso que possa ser aproveitável por acadêmicos e advogados. E tu também, não é? Tem um workshop a semana que vem, não é? Workshop. Semana que vem eu estou fazendo um workshop de segunda a quinta, de oratória, e estou terminando, não, minto, não estou terminando, eu estou um pouquinho além da metade. A gravação do meu curso, só que o meu curso é mais curto que o teu. O teu curso é de júri. O meu é só de oratória. E o meu não é restrito a promotores. O meu é oratória jurídica, ele é aberto. Nós vamos ser concorrente, então. Eu também vou fazer um de oratória, mas tem espaço para todo mundo. Tem. Como tem, Deus livre. E às vezes a ênfase... Tu sabe que a maioria dos meus alunos é aluno do Edilson. Eu vou fazer o teu. Né? E a maioria dos meus alunos é aluno do Edilson. E às vezes um enfoque diferente. Você vê, por exemplo, promotor fulano trabalha assim, Beltrano, você vai no júri, os dois trabalham com algumas coisas em comum, com algumas coisas peculiares, e cada um faz o belo trabalho. Não tem ninguém dizendo a mesma coisa, né, gente? Não tem ninguém dizendo a mesma coisa. 2 orientações sempre são melhores do que uma. Com certeza. E a gente sempre aprende. Sabe que o meu primeiro aluno foi Rodrigo Merli Antunes. Rodrigo Merli Antunes é uma lenda em São Paulo, hoje promotor na capital de São Paulo. Foi meu primeiro aluno. Olha que honra. Bom, não é pouca coisa, não é? Mas vamos lá, meu caro. Vamos andar pelo plenário. Sabe que eu tenho uma coisa assim, ó. Fizemos a saudação e começou o debate. Mas assim, eu me permito voltar um pouquinho atrás. Tem advogados aqui, o doutor Jader Santos, por exemplo, que é advogado no Tribunal do Júri de Porto Alegre, está aqui conosco. O doutor Andrei também. São meninos ainda jovens que fazem júri comigo. E o pau canta lá, mas a gente se dá bem, né? É do júri. E uma coisa que eu ensino até no curso, que às vezes o leigo, o jurado ou a plateia não entende muito. Eu vou usar um termo chulo. Aquela galinhagem antes e depois do júri, sabe? Promotor, advogado muito agarrado, muito rindo. Sim. Não sei se tu concorda comigo, eu acho que isso não é legal. Não precisa brigar, chegar de cara feia. Eu sinto eu não vou dizer um desconforto, mas eu tenho uma certa reserva com relação ao excesso de externalização de intimidade ali no ambiente do plenário. Nem para eles é bom. Imagina o réu condenado, a família, ele é amigo do promotor. Porque o que acontece? Principalmente com a Defensoria Pública aqui, porque a gente trabalha com a Defensoria Pública aqui, pelo menos, a imensa maioria dos processos são da Defensoria Pública. E vai acostumando com eles, né? Então, o defensor público com o qual eu trabalho, eu vejo todo dia, há 3 anos, que é o tempo que ele está aqui.
Então você acaba ficando, você acaba criando ali uma amizade de trabalho, né? Mas Fica uma coisa natural, você se diverte, você tem você tem uma liberdade maior com a pessoa do que com outras, né? Agora, aquele cumprimento normal da hora que você entra na sala de audiência que não tem ninguém, que você cumprimenta totalmente à vontade, livre, aquele cumprimento eu não dou quando eu chego no plenário do júri. Quando eu chego no plenário do júri, estender a mão com cordialidade, sentar na minha mesa e pronto. É mais formal, isso, né? Não tem como você transparecer isso, porque eu acho que você constrange a família da vítima que espera de você a defesa da memória de quem se foi, constrange o réu que às vezes está esperando ali uma defesa aguerrida dos direitos dele e de repente vê o cara ali enlaçado com o promotor, enfim. Deixa eu te perguntar. Eu sei que essa amizade não vai influir no meu trabalho e o defensor sabe que não vai influir no dele. A gente tem Mas é a mulher de César. É a história da mulher de César. Não basta você ser independente, você tem que parecer independente. Você não pode deixar Já me aconteceu de questionamento. Já me aconteceu, Douglas, do réu ameaçar o defensor no intervalo do júri, porque o defensor não me aparteava. Porque às vezes a gente carrega, né? Às vezes a gente atropela o advogado. É do júri. Sim, E já me aconteceu isso, não sei se já te aconteceu isso, do réu ameaçar o advogado e dizer, vem cá, o sujeito está fazendo o que quer e você não responde. Não sei se já te aconteceu isso. Então, por isso que é complicado, às vezes, isso aí, né? Outro dia aconteceu de um réu virar para o defensor enquanto eu falava, e eu não gosto de encrenca no plenário. O meu viés, Eugênio, o meu viés é a retórica. Eu parto do seguinte princípio: se eu não tiver capacidade de construir uma estrutura retórica no meu discurso que seja suficiente para suportar a contra-retórica da defesa, e a par da contra-retórica da defesa, se eu não conseguir, com a réplica, reconstruir os ataques sofridos e sobreviver, fazer o meu argumento sobreviver a ponto de convencer o jurado, de duas uma. Ou é porque a causa era para ser perdida mesmo, ou eu estou no lugar errado, cara, e eu tenho que fazer outra coisa porque eu não sou bom nisso. Agora, eu ter que ganhar o júri interrompendo o cara enquanto ele fala, atrapalhando o cara enquanto ele fala, isso eu não faço. Então, eu não gosto de barraco no júri. Então, eu não faço a parte. Quando que eu faço a parte? Eu faço a parte quando o cara traz uma inverdade. O sujeito levantou lá e trouxe uma mentira. Falou que tal informação consta no processo quando não tem. Ou está lendo um trecho do depoimento e mudou a frase. Opa, aí eu levanto. Tá, mas só um pouquinho, só um pouquinho. Mas eu quero te perguntar uma coisa, porque hoje eu penso assim, tá? Não que às vezes eu não tenha uma recaída, mas quando eu era mais jovem incomodava muito. Não se passou isso contigo? Ah, sim. De quando eu era mais jovem, apartear demais, desnecessariamente? Você sabe que não. Esse pensamento ele meio que sempre foi meio natural para mim. Que bom, parabéns para ti. Eu já fiz muita bagunça no júri, e não precisa. Sabe uma frase que eu gosto de dizer hoje? Você tem que usar da inteligência no debate. Hoje, quando eu faço uma parte, e eu sempre procuro, às vezes, é melhor ser sarcástico que agressivo, penso eu. Né? Ser inteligente na colocação do que agressivo. E aí, se o advogado fica bravo, começa a gritar, tem uma frase que eu gosto muito de dizer, uma marca minha em Porto Alegre, quem é advogado é que sabe. Eu me posto sereno e digo para o advogado assim, doutor, não adianta ficar bravo. Lógico que ele vai ficar mais bravo depois de ouvir isso. Mas eu acho que é interessante. É melhor do que estabelecer o barraco, do que baixar o nível.
Não adianta ficar bravo, doutor. Eu compreendo a sua angústia, o senhor está em dificuldade, a prova é difícil para o seu cliente, mas não adianta ficar bravo. Eu acho que é por aí, né? Tem outra. Se chiar adiantasse alguma coisa, Sorrisal não morria afogado, né? Ó, essa é nova. Eu ouvi lá em Soledade, a pós-graduação do júri de Rio Grande do Sul, uma assim, se grito adiantasse alguma coisa, o porco não morria. Olha que espetáculo. Isso aí é do conhecimento popular, isso não é feio, faz parte do júri. A gente não pode ser erudito o tempo inteiro, né? Acho até que deve ser pouco erudito, né? Vamos falar disso? Vamos. Falar sobre erudição, sobre a leitura de jurisprudência, a leitura de acórdãos, muitas situações greco-romanas, etc. Embora eu também fale sobre isso. O que tu achas disso? Aí eu vou te confessar, cara, talvez eu seja um mau exemplo para as pessoas pelo seguinte, Eugênio, eu vou te fazer uma confissão pública, cara. Eu não lembro mais quando foi a última vez que eu levei para um plenário do júri um código penal ou um código de processo penal. Eu não levo. Eu levo e não leio. Eu tenho no meu iPad um código penal e um código de processo penal comentados para uma eventualidade. Tipo, se surgir uma questão de ordem, de repente, eu preciso, numa eventualidade, resolver ali alguma coisa, e aí você tem que, de repente, invocar alguma jurisprudência, alguma coisa, aí eu tenho para consultar o meu iPad na pasta. E eu tenho eles em e-book, em livros digitais. Mas, aliás, inclusive, eu baixei para isso, só que nunca usei. Eu gastei dinheiro, por enquanto, à toa. Sim. Mas eu não levo livros de direito para o júri. O que eu levo para o júri são livros que dizem respeito ou que me auxiliam na natureza humana. Porque, para mim, o júri não é um processo bifásico, ele é trifásico. Ele tem uma fase que vai até a pronúncia, para a formação da culpa, pronunciado réu. Ele tem uma segunda fase que vai não até o julgamento pelo júri. Ele tem uma segunda fase que vai até o pregão. Feito o pregão, começa uma terceira fase, que é onde o direito fica para trás e começa e dá lugar à natureza humana. Porque com 7 jurados que vêm do povo, com 7 jurados que você não sabe que experiências de vida que tem, sim, que óculo que tem, e variada, né? Cada uma individualidade completamente diferente um do outro. Eu não me sinto confortável parando para esses caras e puxando um código penal comentado e lendo para eles, olha, vejam aqui o que o STF decidiu no HC número tal, dizendo que o motivo não é motivo fútil, tal. Eu não consigo dizer isso daí, cara. E cá entre nós, eles não dão a mínima. Não. Para mim, cara, o negócio é o seguinte, o Zóio estava no boteco, lá com a mulher dele, tomando a cervejinha dele em paz, quando o Chico Inchada chegou e olhou para as pernas da mulher do Zóio. E o Zóio ficou enfurecido e pegou e moeu o Chico Inchada na faca. E não precisava fazer isso. E aí tu vai dizer para ele, e aí tu vai dizer para o jurado o que o STJ diz sobre o motivo fútil num caso desses. Só que aí é o seguinte, aí eu faço mais. Se eu estou afirmando que isso é motivo fútil, e aí quando vem a defesa me mostrar lá uma jurisprudência do STF, é aí que eu vou para cima mesmo, cara. Porque aí eu quero saber quando que um ministro do STF pisou aqui em Campo Grande, ali no Mário Covas, na favela do Mário Covas, para conversar com o Zóio ou com o Chico Inchada, para saber deles o quanto que cada um deles ficou ofendido ou magoado pelo fato do outro ter olhado para a mulher dele de saia para saber se isso é futilidade ou não. Quanto que um sujeito desse que mora numa favela fica atingido na moral dele quando a única coisa que ele não tem
água encanada, ele não tem asfalto na frente de casa, ele perdeu o emprego, ele não tem filho na escola, ele não tem nada, a única coisa que ele tem é a Rosinha, que é a mulher que ele ama. E de repente chega um cara lá e olha para as pernas da Rosinha. O que o ministro do STF sabe disso? A impressão que eu tenho, assim, numa metáfora assim, muito a meia boca, é que você não pode chegar para o júri falando uma linguagem que não é deles. É como você chegar num país estrangeiro, você tem que aprender a língua deles. Se você não souber falar a língua deles, meu amigo, você vai tomar pau. Por aí, né? Aí que eu toco no ponto. No júri você fala de natureza humana. Perfeito. O livro, você sabe o que eu digo? Douglas, eu costumo dizer para o jurado assim, ó, eu vou revelar umas coisas aqui também, embora o entrevistado seja tu, eu gosto de dizer para o jurado assim, ó, vocês já leram o Nelson? E aí os jurados começam a olhar, e às vezes tem 1 ou 2 jurados que são acadêmicos. E a plateia olha e espera eu dizer Nelson Hungria. E eu digo, não é o Nelson Hungria, é Nelson Rodrigues. A vida como ela é. E é por aí, né? Eu uso muito coisas que não são... Fábulas do Esopo, por exemplo, são muito boas, né, dos animais, essas coisas. Tem um livro que o Edilson Bonfim nos indicou lá, que são os 7 Pecados Capitais da Memória, do Daniel Schachter, que é diretor de psicologia de Harvard. É um livro fantástico, tu deves procurar esse livro para você analisar a prova, né? A questão da certeza absoluta, da prova acima de dúvida razoável, essas coisas são importantes, porque o jurado se contenta em ser convencido, ele não quer saber de certeza absoluta. Por aí, né? Sim. E me diga uma coisa, Não, mas tu tens que falar alguma coisa sobre a adequação típica, né? Tu tem que explicar mal ou bem uma qualificadora. Também não é abandonar o técnico, né? Com certeza. O fundamento é o técnico. O fundamento é o técnico. O que eu não consigo fazer é discutir o fato, colocando o fato no meio da mesa como se ele fosse um copo e entornando ele apenas de direito. A necessidade que eu vejo é que na comunicação com o jurado, quando eu digo o direito dar lugar à natureza humana, eu estou me referindo à comunicação com o jurado. Nessa comunicação com o jurado, a retórica que entorna o processo do júri até a pronúncia é uma retórica eminentemente legalista. Você tem que trabalhar elementos ali que enquadrem o fato à norma para permitir que a certeza da materialidade esteja presente e indícios de autoria. Quando você chega no pregão, você anuncia o início do julgamento e aí, a partir daí os juízes são leigos. A retórica sua ela não pode mais ser uma retórica de enquadramento, de subsunção típica de adequação imediata tão somente. É uma retórica de convencimento perante pessoas que, em verdade, estão ali para julgar o seu concidadão em nível de igualdade. Esse é o fundamento do Tribunal do Júri existir como garantia, como direito fundamental no artigo 5º. E não o crime doloso contra a vida ser julgado por um juiz de direito. Então você tem que usar uma retórica de conhecimento e, portanto, uma linguagem que não seja uma linguagem no nível de tecnicidade que você estava trabalhando anteriormente. Você tem que utilizar uma linguagem que seja uma linguagem acessível tanto ao chefe de gabinete do governador do estado, quanto a pessoa que vem do bairro mais longínquo da cidade e que sirva para todos, para que todos conheçam. Tipo assim, Alexandre, a importância da empatia também. Outro dia eu fui designado para fazer o júri numa comarca chamada Santa Vitória do Palmar. Ela fica a 500 quilômetros de Porto Alegre, perto do Chuí, na divisa com o Uruguai. Terra natal da minha avó. Sentaram lá 4 donas de casa. Pessoas com muita dificuldade de cabedal cultural, essas coisas todas, né? Pessoas muito simples, muito comuns. Já naquela saudação de 30, 40 minutos, eu contei histórias da minha avó. Eu contei sobre a torta frita uruguaia, que é uma torta no modelo de um CD, assim, que tem um furo no meio, como é que se faz. Eu fui falando dessas coisas, Douglas, e eu percebi os olhos das mulheres brilhando. Isso também é uma boa estratégia, né? Você fazer com que o jurado sinta o promotor
junto com eles, no que eles são, não é? Às vezes eu falo de uma receita de doce, cara. Eu falo numa história de infância, num lugar, numa história da cidade. Isso é fundamental, não é? Sim, com certeza. Com certeza. Eu gosto muito de usar isso, porque aqui em Campo Grande eu tenho um projeto de prevenção criminal que mergulha nos bairros. A gente faz, enfim, contato com gente de todos os bairros e é assim, é pé no barro mesmo, sabe? Eu fora do gabinete indo nos bairros. Então, quando acontece o crime, esses crimes, muitas vezes, eles são em periferias, são em favelas, tudo. Antes de falar do crime, eu conto como é o bairro, como é a vida do bairro, como o bairro acontece, o que tem no bairro, onde que tem uma igreja, onde eu já fiz uma ação social, onde é que tem uma escola, onde eu já fiz uma ação social, tudo. E depois que eu conto tudo isso, eu jogo no telão o Google Street. Perfeito. E aí, a hora que eu jogo o Google Street, eu começo a caminhar pelo Google Street e aí eu vou mostrando os lugares que eu falei. E fazendo referência a eles. E não só eu vou me sentindo em casa, e isso vai fazendo com que eu vá me aquecendo no júri, e o meu júri vá crescendo, como eu de uma certa forma, eu sinto que o jurado vai sendo trazido para dentro desse ambiente, que para mim é natural, para mim é familiar, para mim é doméstico, porque eu estou lá direto. E eu vejo que eu trago os jurados para essa minha realidade de proximidade com os bairros. Às vezes o jurado não é dali, o jurado é do centro. Mas eu vejo que eu consigo levar o jurado para a cena do crime junto comigo. E às vezes, às vezes até, eu estou vendo algumas, eu estou lendo por cima assim, algumas mensagens, assim, e às vezes o advogado também faz isso. Você vai fazer um júri lá no interior do mato, lá está aquele advogado que conhece tudo da cidade. Aqui no Rio Grande do Sul tem uma coisa, não sei se tem em Campo Grande, eles às vezes designam a gente para fazer júri num local distante. Toda vez que eu vou fazer júri num local distante que eu não conheço, eu peço um livro da história da cidade e das lendas. E eu vou com esse staff aí. Né? E daqui a pouco eu solto alguma coisa. E isso é importante, né? Isso é importante. Mas vamos lá, vamos adiante. Eu não marquei o tempo direito, mas se terminar... Só que nós temos 5 minutos. Só isso? Se cair, a gente volta mais uns 15 aí. Não te importas? Tá. Não, eu tô tranquilo. Mas você vai salvar isso que a gente falou? Claro, vamos salvar tudo. Isso vai para o YouTube, se tu autorizar. Isso é um momento histórico, rapaz. Sim. Nós estamos com 98, 100, 102. Sabes que de todas as lives que eu fiz com promotores assim, ó, reconhecidíssimos, o que botou mais gente aqui foi tu, rapaz. Tu é o campeão de audiência aqui, ó. Tá com a medalha de ouro. Olha que maravilha. Tu tá com o nome aí, rapaz. E as metáforas? Eu contratei uma turma para entrar aí. O que tu me diz? Antes disso ainda, eu quero contar, porque o Politano, que é o nosso da empresa lá que organiza o meu... Eugênio, não te esquece de salvar essa aqui antes de abrir outra, tá? Eu sempre faço isso. Aqui a patroa aqui do lado resolve isso. Eu gosto... Quando eu falo dessa questão, o Politano pediu para eu contar a metáfora da laminuta, que é um espetáculo, depois eu conto. O pessoal pode rir. O pessoal pode rir de mim, assim, ó. Quando eu falo de dólar eventual, o cara está falando da fórmula de Frank, ele fala da fórmula de Welzel, e eu cito a fórmula do Chapolin Colorado, Chaves. Foi sem querer, querendo. E o jurado entende isso aí, pronto, acabou. Sabe o Chapolin Colorado? Quem poderá me defender? Beleza. E esses dias eu tirei uma foto, tá ali no meu Insta, tu vai morrer de rir. Estavam discutindo a semi-imputabilidade, meu velho. Eu fui lá e escrevi no quadro, né? Inimputável, louco. Semi-imputável, meio louco. E imputável, normal. Pronto, acabou. Não precisa mais que isso, pô. Vai explicar o quê? A da laminuta que ele quer aí, sabe o que é laminuta? Eu tô meio gordinho aqui, quando eu vou falar de legítima defesa, legítima defesa tem 4 requisitos, né? E eu estabeleço a metáfora com a laminuta processual. Arroz, bife, batata e ovo. Se faltar um deles, não há laminuta. Pronto. E aí você desenvolve. Aí tem aquele jurado mais gordinho ali, ó. Pô. Tem, cara. Não tem que ter vergonha de fazer isso.
Não, cara, e na verdade, às vezes você vai tentar complicar o ser erudito e você dificulta o entendimento. Você dificulta o entendimento. Mas claro. eu gostei da inimputabilidade. Essa aí foi muito boa. É claro que na saudação eu dou uma pincelada assim, ó. Eu gosto de falar. Outro dia o Kurkovski, que está nos acompanhando, citou o júri com origem em Roma, outro fala que é na Inglaterra, outro fala que foi na Judéia, e eu gosto de falar daquele jurizão de Atenas, dessa época que citaste há pouco, século V a.C., mais ou menos. Para quê? Para valorizar o jurado. Disse, olha, isso que o senhor está fazendo, os atenienses faziam no meio da rua, lá eram 500, depois baixou para 200, aqui nós somos 7. Alguma erudição acho que você pode demonstrar, né? Até para mostrar para o jurado que você também não é você não faz júri a facão, né? Que você tem algum conhecimento, e a erudição também lhe traz algum respeito, não é? Vamos recomeçar mais uns 15 minutos? Vamos sim. Eu vou esperar. Espero você salvar. A hora que você entrar ao vivo, eu entro de novo. Tá. 111, hein, meu velho? Espetáculo, hein? Tu e o Latorraca aqui, ó, campeão de audiência, hein? Vamos lá, já voltamos. Aí. Olha aí, rapaz. Fumando um cigarrinho, hein? Rapaz, maravilha. Me pegou no flagra? Rapaz, eu tô louco para tomar um vinho aqui hoje, tá frio aqui, ó. Acho que depois dessa live paradigmática, nós vamos ter que tomar um vinho. Olha aí, ó, 73 já, rapaz. Tu me pegou Petrolina presente. Aí, Petrolina, rapaz. Tu tá mentindo pra mim com esse negócio do Mato Grosso do Sul. Tu trouxe gente de todo o Brasil aí, rapaz. Pois é, bastante gente, hein? Olha aí, José Eduardo Corsini. Esse moço é do júri de Porto Alegre. Baita promotor, baita pessoa. Poços de Caldas. Aí Pernambuco, Rosemary. É o Brasil inteiro aí, Douglas. O Corsini é da corregedoria, pô. Era, não é mais. Ele tá num lugar melhor agora, tá no júri. Não, daqui a pouco rola o padre. O Corsini era da corregedoria quando eu era da corregedoria também. Forte abraço aí, Corsini. Fica com Deus. Bahia, hein? Alguém pergunta sobre o vinho aqui, ó. Muitos colegas aqui do Mato Grosso do Sul, aqui, cara. Tô vendo a Karine Vedoato, o Luiz. Olha aí quanta gente. 88 maravilha. Já, tia. Mas vamos lá. Vamos lá. Tu ia falar de metáforas. Eu falei que eu uso muito metáforas. Muito, bastante. Elas facilitam muito a compreensão. É bom, né? Eu também. Alguma coisa especial aí? Sim. Eu vou te falar o que é a minha praia com metáforas. Metáforas e parábolas. Isso aqui, ó. Só que tem uma advertência. Eu ia chegar lá. Não faça proselitismo no plenário do júri. Não faça pregação no plenário do júri. E eu estou te dizendo isso porque eu estudo história das religiões desde a juventude. Sempre gostei. História das religiões sempre foi eu sempre tive duas paixões na literatura: a filosofia e a história das religiões. E elas vêm do meu pai. Tanto é que eu herdei, junto com a minha biblioteca, eu tenho a herança da biblioteca do meu pai. E a biblioteca do meu pai era muito forte em filosofia, e depois eu agreguei a história das religiões. Tanto é que eu não tenho uma religião específica. Se tivesse que dizer, eu diria cristianismo radical, que hoje não é mais considerado religião, né? É o cristianismo antes dos dogmas que os seres humanos inventaram. Mas aí tu vai lá nas pregações de Paulo, lá nas catacumbas. Que loucura. Exatamente. Eu também gosto dessa matéria. Eu gosto dessa matéria a ponto de saber uma coisa que poucos sabem, e tu deve saber, que Jesus Cristo, para o Islã, é um profeta muito reconhecido. E as pessoas não sabem disso. Sim.
Sim, sim. Eu estudei o islamismo. Quando eu estudei o islamismo, eu estudei ele em paralelo, porque no estudo da história das religiões, um estudo específico que eu fiz foi cristologia. E a cristologia, eu não, ela ficou fora quando eu estudei especificamente o judaísmo, porque o judaísmo o antecede, né? Embora Jesus seja considerado um dos profetas do judaísmo, mas não o enviado, mas para o islamismo ele também é considerado um profeta. Então ele acaba, quando eu estudei o islamismo, no caso do islamismo eu preferi continuar em paralelo com o estudo da cristologia, que também é um estudo no qual eu me aprofundo muito. Que espetáculo, hein? Eu tô lembrando da ascensão do Maomé lá em 622. Sim, exatamente. Viu que eu também não sou bom? E aí eu acabei me aprofundando, enfim, mergulhando. Eu tenho diversas bíblias de estudo aqui, acho que ao todo são 19. E como nesse estudo você acaba indo e voltando, enfim, acho que o Novo Testamento eu li inteiro, tá? 8 ou 9 vezes, o Velho Testamento 4 ou 5. Eu meio que tenho muitos insights. Só que eu não levo preparado, tipo assim, para o júri de amanhã Sim. eu vou falar de tal passagem. Me ocorrem as passagens na hora do júri. De repente, na hora do júri, estão ali falando ali de uma testemunha que acusa o réu de tal maldade. Aí me ocorre o julgamento de Susana, que está no livro de Daniel. Sim. Aí, de repente, tem a questão do cara que nega a autoria e me vem o comparativo entre o assassinato praticado por Caim e o assassinato praticado pelo rei Davi. O assassinato de Caim, porque foi punido com toda a maldição de Yahvé, porque ele matou e negou. E porque Davi, o assassinato de Davi é até mais vil do que o assassinato praticado por Caim, porque do Urias? Está se referindo a Urias? Exatamente. Exatamente. Ele mandou matar Urias para ficar com a mulher de Urias. Uma coisa vil. Só que tem uma coisa. Ele matou, ficou com Betsabá, só que quando ele foi descoberto, ele caiu de joelhos e pediu perdão ao Senhor. Ele recebeu a pena, perdeu a fortuna, perdeu o filho que estava esperando, teve dias de miséria no seu reino, mas quando ele se deu por efetivamente remido, segundo as leis de Deus, segundo o julgamento de Deus, veio a boa ventura. O reino se tornou fértil, a mulher se tornou fértil e deu à luz a quem? Ao rei Salomão, o mais sábio dos reis. Que coisa interessante, tu sabes que eu também uso eventualmente a Bíblia, não com todo esse teu conhecimento. Uma coisa que eu gosto muito de usar é o sacrifício de Isaac, especialmente em casos de confissão qualificada. Quando o réu fica pela metade, eu pergunto, e o réu às vezes se diz, eu sou religioso, eu pergunto para ele sobre o sacrifício de Isaac. E o sentido do sacrifício de Isaac. Que Abraão foi até o final. Ele só teve a mão segura pelo anjo lá quando ele ia consumar. Ou seja, a fé dele foi até o fim. Eu digo, você confessar a metade e mentir uma legítima defesa para Deus não servem coisas pela metade, mas sem proselitismo, isso que é importante. Até porque o defensor muitas vezes nos acusa, né? Tá usando a Bíblia. Eu até brinco com um defensor que trabalha comigo, que tem o mesmo nome que eu, que é meu primo por longe. Quando ele me acusa de usar a Bíblia, eu me viro para ele e aponto o dedo e digo assim, infiel. E ele fica meio assim, porque eu não uso com a intenção que não seja outra. A Bíblia tem passagens históricas, filosóficas, muito antes que religiosas, né? Exemplos. Na verdade, é um livro de ensinamentos. É um livro de ensinamentos. Às vezes eu uso a Torá. Às vezes eu uso a Torá, às vezes eu uso o Corão. Tem. Tá, me diz uma coisa, e
e me diga cá uma coisa. Um negócio interessante que eu gosto de falar aqui, às vezes, tu gosta de assistir júri dos outros? Sempre que posso, mas tem uma dificuldade tremenda, porque eu normalmente, já tem um tempo, normalmente eu tenho mais de uma lotação. Então, minha crise de tempo é bestial. É bestial. Porque então, eu acho que é interessante, Douglas, quando você vê o júri dos outros... Mas pelo menos o júri do colega de vara meu, eu tento assistir. Porque na minha vara nós somos em 2. Então, pelo menos o júri do meu colega de vara eu tento assistir. Eu costumo dizer que quando eu vou ver o júri dos outros colegas, às vezes eu vejo eles cometendo erros que eu também cometo, mas quando eu estou no olho do furacão eu não percebo. Que é, às vezes, por exemplo, valorizar um aspecto da defesa que não merece aquela valorização, que você tem que banalizar. Sabe quando a gente fica discutindo 30 minutos uma coisa que não importa? É como o cara que sempre bebe e vai para a festa, e um dia ele foi na festa e não bebeu, e ele olha, pô, eu faço tudo isso quando eu bebo. Eu acho que essa é uma coisa interessante, você vê, não é criticando o colega, porque você também faz aquilo. É a mesma coisa que assistir júri seu, não sei se faz isso. Grava o teu júri, chega em casa e senta. Eu tenho um júri que eu ia botar no meu curso, um júri de esses crimes de sem terra, a polícia matou um sem terra. Eu assisti o júri todo, Aldegardo, e disse para minha mulher que está aqui do meu lado, esse júri eu não vou botar no meu curso porque ele está uma porcaria. O réu foi condenado. É difícil condenar um policial que mata um sem terra. Mas eu achei tão ruim a minha atuação que isso aqui eu não vou colocar no curso. Isso aqui serve para mim, para eu olhar de fora o que tem que melhorar. Fazes isso? Eu gravo todos os meus. E quantas vezes tu olha para o teu júri e não gosta do teu júri, né? Muitas. Eu não vou te dizer que eu chego a não gostar de tudo. Trechos. Eu normalmente acho assim, eu normalmente acho a maior parte enfadonha, e aí tem uma outra parte que eu não gosto. Dos meus. E às vezes porque... Eu acho o meu júri enfadonho. Olha que interessante às vezes. Eu tenho 2 aulas minhas que são assim, ó. Mas aí o que acontece? Eu comecei a gravar exatamente por isso. Eu comecei a gravar para corrigir erros. E aí você sempre vai corrigindo. De repente eu comecei a perceber que eu estava ficando muito atrás da mesa. Aí comecei a sair mais da mesa. Eu comecei a perceber que, como eu fumo, eu estava pigarreando demais no começo do júri. Aí parei de fumar antes do júri. Passei a deixar o primeiro cigarro do dia só para o intervalo, depois da minha fala. Melhorou. Comecei a perceber que eu estava demorando demais para entrar na prova do processo em alguns casos. Comecei a introduzir mais o assunto na saudação. Detalhes assim. Eu comecei a perceber que a gravação melhorava. Mas isso, aliás, me trouxe outras vantagens. Teve um caso aqui de um sujeito que dono de um rancho que matou um menino. Um caso muito triste, eu nem vou entrar em detalhes do caso, porque acaba se alongando muito a live, mas ele matou um menino de 18 anos com um tiro no peito e o tiro pegou no marca-passo do menino. Na verdade, o menino morreu de uma crise cardíaca provocada pela falha do marca-passo. E eu fiz o júri desse cara, ele foi condenado, recorreu até onde pôde, transitou em julgado, saiu mandado de prisão. E aí passaram-se 2 anos, a Corregedoria Nacional veio aqui a Campo Grande e ele foragido. A esposa dele e a filha foram lá onde a Corregedoria Nacional estava ouvindo a população e fizeram uma representação contra mim dizendo que eu havia coagido as testemunhas de defesa, ameaçando-as de falso testemunho, e durante o júri eu havia, enfim,
eu não lembro qual foi a expressão que usaram, mas eu havia ofendido, enfim, exagerado na minha fala, usado expressões maldosas, tudo. E eu tinha as audiências gravadas, em momento algum eu fiz qualquer menção a falso testemunho, e eu tinha o júri gravado. E mais, um outro exemplo, agora, mês passado, eu recebi para me manifestar numa contrarrazão de apelação de um júri que eu fiz, em que eu fiz referência, um sujeito A, um menino A, matou um menino B. Só que ele, na verdade, matou o menino B enganado, porque um menino C tinha efetuado disparos na frente da casa dele. E ele achou que quem tinha efetuado os disparos na frente da casa dele era o menino B, entendeu? E aí ele saiu para matar o menino B e matou o menino B. Só que ele estava errado, quem tinha efetuado os disparos era o menino C. E por uma ironia do destino, esse menino C morreu uma semana depois, numa perseguição de moto da polícia, e eu li o boletim de ocorrências que narrava essa morte desse menino C. E a defesa recebeu a sentença, enfim, foi condenado, e entrou com um recurso dizendo que eu li durante o júri a certidão de óbito do menino C, que sequer estava no processo, mas apenas nas minhas mãos, e que aquilo era causa de nulidade do processo. Você veja, aqui foi um ato de má-fé. Ato de má-fé, porque eu li, na verdade, um BO que estava juntado desde o inquérito. Sim. Qual foi a minha salvação? Eu tinha o júri gravado. O que é que eu fiz? Eu subi o júri inteiro gravado para o Google Drive, fiz as contrarrazões, só que aí, meu amigo, eu fiz as contrarrazões num dia, passei para o meu assessor e falei, Jorge, corta a aresta aí, porque eu fui meio violento. Aí o Jorge mandou para mim, aí eu cortei mais um pouquinho, porque eu acho que se eu mandasse do primeiro dia, eu ia parar no CNMP aí por... Aí a gente foi aparando, porque eu escrevi nervoso o negócio, viu? Mas aí mandei as contrarrazões e mandei o link do júri completo, mostrando que a afirmação da apelação era absolutamente mentirosa. E o que me salvou foi o júri gravado. Eu nesse meu curso, eu tenho 2 trechos de júri. Tem uma sugestão que eu te dou. Tem 2 trechos, tem 2 réplicas. Aqui a gente faz júri, às vezes, em 2. Eu faço com a colega Lúcia Helena, e quando a gente faz em 2, ela faz a primeira fala, eu faço a segunda. Então eu tenho uma réplica de 1 hora e uma de 2. E eu tenho como bônus do curso, assim, ó, eu apresento o júri, e através de um mecanismo que tem lá, eu vou comentando o júri. Eu paro e digo, ó, isso é assim. Fantástico, né? Como comentar, sei lá, um jogo de futebol. Sim. E a gente tem que ser honesto, né? Eu estou comentando um desses júris e eu, no começo do júri, estou com as mãos no bolso, Douglas. Quando eu começo a falar com as mãos no bolso, eu digo para os meus alunos assim, olha, isso aqui está errado. Mão não é para botar no bolso, né? E faz parte, né? Então a gente aprende também se observando. Tu tem que entender que, por exemplo, eu tenho mais de 1000 júris, cara, mas a gente sempre tem muito que aprender. Muito que aprender. Muito, a gente comete erro. Sempre tem. Às vezes a agressividade passa do ponto, sei lá, às vezes falta alguma coisa e eu não sei a tua visão, mas quando acontece do réu ser absolvido, eu sempre tenho fé que Deus guia as coisas. Sim, às vezes nós erramos, nós já acusamos pessoas que não eram para ser condenadas. Então, às vezes o jurado, através da iluminação que ele tem, ele corrige o nosso erro. E aí que eu homenageio os bons advogados honestos, leais, porque eles se prestam a um contraponto que é importante. Às vezes nós estamos errados, não temos a pretensão de pensar que estamos sempre certos. Com certeza. E às vezes não alcançamos o resultado por uma deficiência nossa em transmitir a mensagem. Eu nunca culpo o jurado, é isso que eu quero dizer. Não, nunca, jamais, jamais, jamais. E uma coisa eu, pelo menos, sou muito grato a isso. É a falibilidade que o ser humano tem.
Eu sou muito grato pela minha falibilidade. E isso que eu vou te falar agora, eu tenho muito medo de falar, porque já teve uma outra live que eu falei isso, e eu percebi que teve gente que comentou em tom jocoso, até me interpretando mal, achando que era vaidade ou coisa assim. E um grande amigo do meu pai, um amigo de infância do meu pai, lá de Amambai, que é inclusive membro do Ministério Público aposentado aqui, doutor Robaldo. Conheço o Amambai. Opa, maravilha, sou de lá. Eu já fui a Bonito, já fui a Bonito de carro 2 vezes. Eu passei Mundo Novo, Amambai, todos os negócios. Minha primeira comarca, Bonito. Bonito. Robaldo comenta uma coisa interessante. Ele escreveu a biografia dele. Robaldo é um colega nosso, membro do Ministério Público aposentado, se aposentou como procurador. Ele é nascido em Amambai, é um sujeito que venceu a vida com muita dificuldade, começou os estudos muito tarde, foi ser investigador de polícia judiciária em São Paulo, depois foi delegado de polícia em São Paulo, foi delegado junto com o Luiz Flávio Gomes lá, depois se tornou promotor de justiça aqui no Mato Grosso do Sul e aposentou como procurador. E eu fiz o prefácio da obra, da biografia dele. E nessa biografia dele, ele faz uma citação bonita, que eu acho, e com a qual eu me identifico muito. Ele faz uma diferenciação, ele diz que ele conta com muito orgulho da história dele. E ele faz uma ressalva, que não se confunda isso com vaidade. Ele não é um ser vaidoso. E, de fato, ele é um homem muito simples. Uma pessoa muito simples, que não tem vaidade nenhuma. Mas é diferente você não ter vaidade de ter orgulho. O envaidecido é aquele que conquista e se engrandece perante os outros. Agora, isso é totalmente diferente de você ter orgulho das coisas boas que você faz. E eu sou um cara sem Tu falavas do teu pai. Não, estou falando do Robaldo. Tá, mas tu falavas do teu pai também. Só para ajudar. Sim, não, meu pai era muito mais sem vaidade ainda. Meu pai foi deputado estadual e usou o mesmo par de sapato por 8 anos. Pra você ter ideia. Meu pai Essa origem é importante, não é, hein, Douglas? Essa origem é importante. Eu também sou originário de uma cidade interiorana, uma infância pobre materialmente, mas a gente vai forjando. E eu penso que isso nos ajuda no júri, nós vamos conhecendo o povo. Sim. Eu sempre digo no pessoal assim, ó, que o mais importante do promotor, e eu costumo dizer essa expressão, é conhecer a alma do povo. O povo tem alma. Se você conhecer a alma do povo, meu amigo, o resto é fácil. Mas o que eu ia te falar da falibilidade humana, pela qual eu sou muito grato, é pelo seguinte. Eu gravo júris já há muito tempo. E eu até fui um pouco exagerado ao te dizer que 70% do que eu falo é enfadonho e o resto eu acho que eu errei. Não é. Na verdade, não é. Tem alguns trechos que eu faço e vejo dos quais eu me orgulho. Tem alguns júris, porque tem vítimas que são diferenciadas. A morte de uma criança, o assassinato cruel de uma mulher indefesa, o assassinato cruel de um velho indefeso, mortes que são praticadas com crueldade, aqueles crimes em que você vê, cara, que você... Aliás, meio que da natureza do homicídio, você ali, cara, naquele último ato do processo, você é a última voz, você é a última ressonância do grito de dor da vítima. E para o promotor que é do júri mesmo, para o promotor que tem, mesmo quando larga a beca, ainda carrega simbolicamente o tento vermelho sobre os ombros, você não entra no plenário simplesmente para praticar um ato processual, você entra ali para praticar um ministério de vida.
E quando você chega aí às beiras de um quarto de século de vida fazendo isso, de uma certa forma você dá a tua vida por isso. E quando você assiste o teu plenário e vê que você conseguiu fazer justiça e fez um júri bem feito, você sente orgulho. Então tem muitos júris que eu vejo e eu sinto orgulho, mas eu não me envaideço deles. Eu não tenho vaidade deles, porque o júri ele não é um lugar para você sentir alegria. Você não pode sentir alegria. O júri não é um lugar de felicidade. O júri não é um lugar de vitória. Ninguém sai vitorioso do plenário do júri. Então eu tenho orgulho. Só que às vezes eu faço júris ruins. E é aí que eu dou graças a Deus por essa falibilidade. Porque quando eu vejo os meus júris ruins, é porque eu ali falhei. E essa falibilidade que eu vejo nas minhas gravações me permite estudar e melhorar. Porque se hoje, 23 anos depois de ter feito o primeiro júri, eu estou errando, é sinal, cara, de que daqui 10 anos, quando eu tiver 33, eu ainda vou estar errando. E se eu estou errando e tenho a capacidade de perceber que eu posso melhorar e tento melhorar, isso é sinal de que eu nunca vou parar de crescer. E coitado daquele que tem 5, 10, 15, 20, 25, 30 anos que seja de júri e acha que está pronto. O cara nunca pode estar pronto. Tu sabes que eu tenho... Poxa, a tua mensagem é muito boa, eu penso assim também. Eu tenho, apesar de concordar contigo, né, não tenho alegria no júri, eu tenho uma predileção de atuar nesse tipo de júri. Feminicídio, por exemplo, é um júri que eu gosto de ser abençoado de poder fazer, não é que eu goste da situação. Alguns júris de trânsito também, aquele júri que você, como tu disseste, o último grito daquela vítima, ele está com a gente. E aí eu vou encaminhar nossa live, porque eu quero que tu fales de algo importante, que eu penso importante. Às vezes eu tenho a impressão, Douglas, que tu faz um júri de um dia inteiro, que tu faz uma exposição, que tu faz uma réplica, que tu é muito técnico, que tu é muito convincente, tu faz a tua retórica, tem um enfrentamento, mas eu não sei se tu concordas comigo. Às vezes eu tenho a impressão que aqueles últimos 10 minutos da réplica, ali foi o diferencial do júri. Do que eu estou falando? Daquela peroração forte, emocional, que muitas vezes tu vê num feminicídio, que tu vê num crime onde a vítima, digamos assim, é inocente, não é a morte de um traficante pelo outro. Quando você mostra as fotos da vítima, eu gosto de mostrar, de fazer um paralelo, eu sempre gosto de montar na televisão a vítima viva, alegre e o cadáver. Eu coloco um do lado do outro. Eu não mostro só o cadáver, eu mostro a vítima viva também. E eu mostro isso. Não tem nenhum problema de mostrar, o jurado tem que ver. E aí daqui a pouco vem um pouco de poesia, pode vir uma poesia não piegas demais, não longa demais, mas na medida certa, bem interpretada, não só lida, não é? E a referência aos familiares, a referência a uma mãe que está ali chorando, a um pai, a um irmão, aquela questão da falta, da ausência. Eu gosto de dizer ao jurado que eu espero que ele não colabore para que aquela família tenha um segundo luto. Acho muito forte esse argumento, uma coisa que eu cunhei, um segundo luto, uma segunda dor, que é a dor da injustiça. Fala da tua postura, do teu modo de ver, do teu modo de atuar, nessa parte final, naquele sprint assim, que eu tenho como experiência que quando é muito forte emocionalmente esse fim de réplica, normalmente, por melhor que seja o advogado, a réplica ela vem quase com vergonha. Então é isso? Eugênio, eu vou ser sincero contigo. Eu tenho, para esse fecho, um único ponto fixo na mente. Eu havia comentado contigo lá atrás que eu sempre busco zelar muito pela edificação do discurso jurídico, para que o encerramento do discurso tenha conexão com a abertura dele. Então, quando eu abro o discurso, eu sei mais ou menos quais são os valores morais e éticos que eu vou discutir ali. Se eu estou tratando do assassinato de uma criança, se eu estou tratando de um feminicídio, se eu estou tratando, enfim, se o grande objeto a discutir é um homicídio que tenha sido praticado com futilidade, se o grande X da questão é a crueldade como o homicídio foi praticado, ou a covardia.
enfim, ou se é alguém que já é reiterante na prática de um homicídio, ou alguém que praticou um homicídio e fugiu durante muito tempo, tentando se esquivar, enfim, eu enxergo o mote, aquele ponto central, aquilo vai me servir de âncora, eu vou construir aquela âncora no começo, vou navegar durante a prova e com a argumentação durante o júri e encaminhar para o final. Só que eu nunca preparo o objeto do final. Perfeito. E aqui eu preciso te confessar que eu não sei de onde vem, ou eu não sei se é a resposta certa, eu não sei de quem vem, mas ou como vem. Surge, mas surge no final alguma coisa, e eu posso te dizer que eu, de uma certa forma, até sinto surgir, porque quando vem a peroração, eu sinto fisicamente aqui no pé das costelas um aquecimento e um certo tremor, há uma aceleração cardíaca, uma aceleração da respiração. Nesse momento, eu percebo que eu já não tenho mais a menor condição de pegar no processo, eu já não tenho mais a questão não tenho mais a menor condição de falar do processo. É um momento em que eu simplesmente entro em hiperfoco e só consigo olhar para o conselho de sentença e focar naquilo que está me vindo à mente. Às vezes é uma mãe que está ali presente, e quando a mãe está presente, eu só consigo pensar no fato de que para alguém que perde o pai se dá o nome de órfão, para quem perde um marido se dá o nome de viúva, mas para quem perde um filho, a nossa língua portuguesa não conseguiu até hoje inventar um nome de tão grande que é esse sofrimento. E às vezes nós estamos ali tratando de alguém que acordou cedo e preparou o quarto daquele filho que morreu 6 meses, 1 ano, 2 anos ou 5 anos atrás. A morte, ela é um elemento anormal na vida das pessoas quando ela não é provocada pelas causas naturais e sobretudo, quando a gente está tratando de um processo que lida com a morte, a gente está ali perante o Conselho de Sentença tratando de uma decisão política fundamental que trata de uma resposta que a gente está ali para dar para aquela vítima, para aquela família daquela vítima, mas, sobretudo, para as pessoas que estão muito para além dos muros do fórum. Por quê? Porque nós estamos construindo uma sociedade, e essa sociedade ela é construída através do resultado dessas decisões políticas fundamentais que a gente está dando ali dentro do tribunal do júri. Por mais que nós tenhamos a ideia, que no fundo é equivocada, de que hoje nós estamos aqui julgando um crime de homicídio para decidir se A ou B vai ou não ir para a cadeia por conta do crime que ele cometeu, ao final das contas, e isso aí hoje eu tenho a graça de Deus ter me dado a possibilidade de trilhar esse caminho já aí por 1/4 de século. Eu já me vejo aí com o sol pelas costas, falando para os jovens, porque eu sei que o meu tempo no júri talvez não seja mais tão longo, mas hoje eu já me vejo na autoridade de dizer que a cada decisão do júri, que seja ela uma única decisão a cada dia, somadas todas elas, elas compõem a decisão de uma sociedade sobre quais limites essa sociedade define sobre o que é possível e o que não é possível dentro da nossa cidade. Se nós vamos decidir que isso que acontece aqui hoje no Tribunal do Júri pode acontecer ou não pode acontecer com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os nossos vizinhos, e se nós vamos conviver carregando as nossas crianças pelas praças com isso acontecendo ao nosso redor. São essas coisas que me vêm no final, mas elas me vêm assim naturalmente como elas me vieram naturalmente agora conversando contigo, lembrando dos plenários que acontecem no dia a dia. Bom, disse o tal de Chico Buarque, e para quem não admira mais o Chico Buarque nas suas posições,
Eu acho que, como artista, continue irretocável, né? Nós temos que ter muito cuidado. Havia um tempo que podia ouvir Chico Buarque sem ser chamado de comunista, né? Nós temos que ter cuidado com isso. Tem que ter muito cuidado com isso. Eu estou evitando esse tipo de coisa. A coisa está muito complicada. Mas ele dizia, e eu gosto de usar, né? Aquela parte... Eu vou falar só a última frase, né? Que a saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. E isso acontece, né? Eu às vezes pergunto para a mãe, vem cá, a senhora ainda tem as roupas do seu filho, tem os brinquedos, coisas, e a mãe começa a chorar. Eu gosto muito de mãe em plenário, e ela vai lá e passa aquele sentimento. Eu quero dizer o seguinte, nós vamos encerrar, estamos no encerramento, quero dizer, a primeira coisa que eu vou dizer de muito coração para ti, Douglas, nós não somos amigos como alguns que fizeram a live comigo, que são meus amigos, já comeram um churrasco comigo, já viajaram juntos, já jogaram futebol, mas eu fiquei muito feliz da identificação que nós temos. Nós não combinamos nada e eu fico feliz. Eu descobri hoje mais um irmão de júri aqui e a nossa amizade agora ela vai embora daqui, ela vai prosseguir e em breve eu quero estar aí no Mato Grosso do Sul com o Luiz Eduardo Pinheiro, com os colegas que acessaram aqui hoje. Quero rever um amigo que eu não vejo há 20 anos, chamado Elton Fonseca Bernardes, né, que eu nem sei como é que está. É coordenador do nosso centro criminal e nosso futuro corregedor adjunto. Meu amigo poeta Haroldo, não sei onde é que anda também, é outra figura que eu conheci aí. E outros que eu não me lembro. Outros que eu não me lembro mais, mas tem um rapaz, esqueci o nome dele. O Cartapati, ele Matheus Cartapati. Matheus, que foi meu colega na escola do Edilson Bonfim, né? Vamos estar juntos uma hora dessa, ou aí, ou aqui. E te agradecer muito pela oportunidade, agradecer a todos que nos acompanharam. Nós batemos 111 hoje em certo momento, é o recorde das lives que eu estou fazendo. E olha que tu concorreste com monstros sagrados de Cuiabá, São Paulo, Rio de Janeiro, não é pouca coisa. E eu quero que tu fales, porque faz parte também do sistema aqui. Anuncia o teu workshop aí, que eu acho que é fundamental, que eu quero ver se eu acompanho também aí. E faz o encerramento, a palavra é tua agora para terminar a réplica aí. Valeu, eu que queria te agradecer o convite. Tu me fizeste o convite, na verdade, tempos atrás a gente teve algumas crises aí de calendário, né? Alguma dificuldade de agenda, mas finalmente agora a gente conseguiu fazer esse encontro. Eu estava com muita expectativa para falar contigo, para te ouvir, aprender contigo. Você é uma referência do júri brasileiro e quando a gente fala referência do júri brasileiro, hoje, na verdade, a gente está falando de um universo até grande, né? Porque felizmente nós temos muitas referências. Você é uma das referências matrizes do nosso júri brasileiro, você é uma das grandes referências do nosso júri brasileiro. Então, ter a oportunidade de fazer esse encontro contigo não só é motivo de alegria, como agrega muito no meu histórico profissional, agrega muito no meu histórico pessoal, porque, como tu disse, e eu concordo contigo, ganhei, além de muito ensinamento, ganhei aqui, sinto que ganhei aqui um grande amigo. Não comemos ainda do churrasco juntos, mas tendo em vista a tua expectativa de vir ao Mato Grosso do Sul, já fica aqui registrado o convite, quase que em forma de intimação, para que esse churrasco primeiro que nos una seja aqui na minha casa. Vai se comer um churrasco típico amambaiense comigo e com todos os amigos aí que tu citou, que tens aqui no Mato Grosso do Sul. Nós vamos chamar todos eles aqui para te receber com carinho. Foi um prazer imenso. Vou esperar tu salvar essa live aí. Tu disse que vai colocar no canal do YouTube. Depois eu vou baixar e colocar no meu canal também, se tu me permites. Perfeito. E espero que os colegas aí tenham aproveitado e tenham curtido aí esse encontro.
Grande abraço, boa noite a todos. Vamos lá.